Eu vou fazer só a apresentação inicial para vocês, enquanto os meninos vão entrando. A nossa pedagoga que está presente, que vai auxiliar, é a Fabrícia. A Tânia também está presente, ela deu um oi aqui no chat, mas ela vai ficar mais no chat mesmo. O pessoal do podcast, que eu queria apresentar para os meus alunos, é Yasnaia, essa gatona aí, Luciene, dá um oi, Lu, para eles verem sua cara. Oi. Muito gata. A Milene, que eu acabei de falar com ela. Olá, gente. Tudo muito bom? Linda. Boa tarde. E o rapaz do grupo, que é o senhor Rubner. Tudo bem? Para você, senhor e senhora, tá? Para mim é Lu, Milene, Ebinho, Naná, só para mim. Isso aí. As perguntas vocês podem fazer através do chat. Esse é o Maurício, ele também quer ser apresentado. Você também vai participar, né, meu filho? As perguntas a gente vai fazer através do chat. Eu vou anotar todas aqui, eu e Maurício. Eu vou fazendo à medida que a gente for desenvolvendo a conversa, tá? E as que eu me perder aqui, Fabrícia também vai ajudar. Então, todas vocês podem fazer através do chat. Todo mundo entendeu. Então, nós vamos iniciar, tá? Como eu falei com vocês, então, a gente vai trabalhar hoje com os meninos do ensino médio, primeiro e segundo ano, principalmente. Eles são técnicos em análises químicas. Eles fizeram o curso do ápice, todos eles fizeram. Então, eles têm uma noção básica sobre pesquisa e iniciação científica. E hoje a gente vai iniciar nossa conversa com o pessoal do podcast, Pão de Queijo com Dedê. A gente vai falar principalmente sobre pesquisa e o trabalho do pesquisador no Brasil. Porque os 4 convidados do podcast, eles são pesquisadores, eles trabalham com pesquisa. Então, eles vão falar um pouco da experiência pessoal deles para que a gente possa desenvolver a conversa, ok? Quem gostaria de começar aí dos 4? Nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência de vida de vocês, como é o trabalho de vocês. Vai lá, Naná. Então, essa Yasna, ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho para vocês. Meu nome é Yasnaia Tavares, o mesmo sobrenome da professora Goya, não sei porquê. Eu trabalho com pesquisa já tem 15 anos. Eu trabalho desde a faculdade, eu comecei com a iniciação científica, lá eu trabalhei com várias coisas diferentes, eu trabalhei com leite, eu trabalhei com compostos bioativos de planta, eu trabalhei com sorvete, né, Rubner? Eu fiz várias iniciações científicas com Rubner, vai falar, muitas são iguais. Depois do mestrado, eu trabalhei com enzimas, e no doutorado eu trabalhei com corantes naturais, de uva e de jambolão. E tive a oportunidade durante o doutorado de ir para a Espanha para fazer pesquisa lá. A pesquisa me proporcionou isso. E hoje em dia eu sou pesquisadora em uma universidade. Eu tenho uma bolsa de pós-doutorado. Então eu trabalho, diferente dos outros 3, eu me dedico somente à pesquisa. Eu dou disciplinas esporadicamente na pós-graduação, mas eu sou contratada só para fazer pesquisa dentro da universidade. É o meu segundo pós-doutorado, eu trabalhei 2 anos em São Paulo, na Unesp, e agora eu estou trabalhando aqui na Bahia, na UESP. E é isso. Então tá, né? Vamos dar continuidade. Eu sou Luciene, eu também sou doutora em engenharia e ciências de alimentos. Eu comecei também a trabalhar com pesquisa na época da graduação. Durante a graduação, eu trabalhei com pesquisa com compostos lácteos. Especificamente, nós desenvolvíamos iogurtes com polpas de frutas regionais. Também durante a graduação, eu trabalhei com um projeto de extensão onde nós participávamos dos cuidados das boas práticas de fabricação de todos os estabelecimentos que comercializavam dentro do campus. Então, quando eu terminei a graduação, eu ingressei logo no mestrado, trabalhei com adsorção,
onde nós utilizávamos produtos, resíduos da agroindústria para produzir bioadsorventes. E depois eu fui para o doutorado, onde eu trabalhei com óleos, especificamente com óleo de um coquinho típico da região Nordeste, né, do Brasil, que é o licuri. Quando eu terminei o doutorado, eu não continuei trabalhando com pesquisa. Atualmente, eu sou empreendedora, mas todo o conhecimento que eu adquiri durante a minha carreira acadêmica e também de pesquisa, ela tem sido muito importante no desenvolver das minhas atividades atuais, inclusive no meu maternar. O nome da sua empresa, Lu, pode fazer um pequeno merchan. Então, hoje a empresa que eu trabalho, ela trabalha com suplementos alimentares, alimentos funcionais, e a empresa é a Mundo Funcional. Vou lá, né, Binho, para dizer assim, primeiro as mulheres. Boa tarde, gente, eu sou Milene. Eu comecei, né, meu primeiro contato, né, com a pesquisa foi bem na fase que vocês estão, que é no ensino médio, porque eu fazia curso técnico em alimentos e no mesmo ano que eu precisava estagiar, né, para o curso técnico, eu também passei no vestibular. Então, assim, para poder eu conseguir finalizar o curso técnico e conciliar com o início da graduação, né, o meu coordenador do técnico fez contato lá com o coordenador da graduação e aí ele conseguiu, né, com que eu participasse de uma atividade de pesquisa que na época eu nem sabia o que era, né, para contar como meu estágio, né? Então, a minha primeira experiência foi com a avaliação de vida de prateleira de pinha, né? Então, a gente trabalhou com uma embalagem ativa, né, onde a gente queria prolongar a vida de prateleira desse produto, né, deixar que ele durasse um pouco mais tempo, né, falando de vida de prateleira. E aí, desde esse primeiro contato, eu já fui procurando, né, na instituição o que eu podia fazer, né, como é que eu poderia me inserir. E aí eu trabalhei com a semente da jaca, né, que é um resíduo, né, agroindustrial. Então, eu fiz o estudo de propriedades tecnológicas das proteínas dessa semente no intuito de aplicá-las, né, aplicá-las em produtos alimentícios, digamos assim, né? Então, fiquei uns 2 anos, mais ou menos, aí estudando esse produto. Na parte do mestrado, né, eu continuei trabalhando com a parte de proteína, mas foi a parte de processo de separação, né? O objetivo era também extrair proteínas de resíduo agroindustrial. E já no doutorado, né, eu voltei a trabalhar com a embalagem, porque não por acaso, né, hoje eu sou professora também da disciplina de embalagens no curso de engenharia de alimentos, então isso me conduziu a escolher, né, estudar um pouco mais essa temática de embalagem, porque é importante, né, para o que eu faço hoje. E também venho desempenhando estudos nessa área com os meus alunos aqui na instituição que eu trabalho, que é a UFAP. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Bem, minha vez, né? Eu sou o Rubner, né? Como falaram, ou Binho, para Goia, e para as meninas do podcast, estou brincando. Eu sou engenheiro de alimentos, eu fiz engenharia de alimentos no mesmo lugar que Milene e que Yasnaia, e eu era da mesma turma que Naná, né? Que Yasnaia. E eu também, desde o início do curso, eu queria trabalhar com a área acadêmica, né? Eu iniciei o curso de Engenharia de Alimentos pensando em ser fiscal da Anvisa. Só que quando eu cheguei lá, eu resolvi ir para a área acadêmica mesmo, trabalhar com, dar aula e fazer pesquisa, né? Então, durante a graduação, eu fiz monitoria porque eu gostava de explicar as coisas, eu sou bem um palestrinha mesmo. Então, eu vou falar bastante aqui hoje viu? Desculpa. Mas, e aí eu sempre gostei de explicar sobre as coisas,
e fui adquirindo o gosto da pesquisa ao longo da graduação. Aí eu fiz iniciação científica com o Naná durante 2 anos da iniciação científica, então foi com plantas medicinais a nossa primeira iniciação científica, depois com conservação de inhame, cará, para usar em sorvete, né, que ela falou, e aí, só que aí na terceira iniciação científica eu fui para... Isso, eu fui trabalhar com outra área, né, eu fui trabalhar com caracterização, fazer análises físico-químicas, termofísicas e reológicas, são nomes estranhos, né, de uma fruta típica do Nordeste, de Minas, interior de Minas e do Nordeste, que é o jambo vermelho. Acho que alguns aí podem conhecer. E aí, finalizei a graduação nesse estudo. Fui trabalhar no mestrado com uma coisa diferente. A adsorção também, assim como o Luciene, que é um método de separação física, né? Você utiliza algo para separar um composto que está presente em uma solução, por exemplo. E aí eu produzi um carvão ativado, igual esse que tem nos filtros de água, né? Eu utilizei um resíduo da indústria para produzir o carvão. E depois do mestrado, eu fui fazer doutorado em uma outra área, era uma separação física também, mas é um método mais recente, um mais novo, que a gente chama de extração com fluido supercrítico, tá? Que o objetivo principal é obter um extrato, pegar uma fruta, um resíduo, uma planta e retirar compostos de interesse, né, compostos bioativos que a gente chama. Aí eu também trabalhei com planta medicinal, igual lá na primeira iniciação científica, então retornei para a primeira pesquisa que eu fiz. Aí depois do doutorado, eu vim trabalhar numa faculdade, que fica em São Bernardo do Campo, para dar aula para o curso de Engenharia de Alimentos. Hoje, eu dou aula de algumas disciplinas variadas do curso e trabalho com pesquisa na área de proteínas, basicamente, né? Então, a gente faz pesquisa sobre grãos como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, extraindo proteínas e estudando as proteínas deles. E uma linha de pesquisa nova que eu estou começando são as plantas alimentícias não convencionais. Né? São plantas que, quem é do interior sabe que algumas plantas são usadas, mas elas não são amplamente usadas no Brasil. Por exemplo, taioba, ora pronobis, jabuticaba, que apesar de ser bem conhecida, ainda alguns livros falam que é uma punk, que é uma planta não convencional. Então a gente está estudando algumas dessas plantas aí. É basicamente isso. Maravilhoso. Então, cada uma já falou um pouco do trabalho deles e falaram também sobre como viraram pesquisadores com isso, né? Então, eu vou passar para o próximo tópico. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como surgem as ideias das pesquisas de vocês. Por exemplo, o Binho acabou de falar que ele está trabalhando com punk, plantas não convencionais. Então, como surge a ideia da pesquisa, assim, de maneira geral, para vocês? Antes de responder, eu queria só comentar que o Guilherme Faveiro colocou aqui no chat. Eu estou me sentindo tão pequeno perto desses gigantes, meu Deus. Guilherme, olha, lembre-se de que para a gente falar todo esse trabalho que a gente fez, a gente teve que fazer o primeiro, tá? Então, um passo de cada vez. Vocês aí são bastante jovens, têm uma vida inteira pela frente. A gente também, né? Tem muita coisa ainda para aprender. Então, o importante é dar o primeiro passo. Com o tempo, você vai ver que a caminhada cresce rapidamente. Eles falando, parece que é tudo velho e idoso, tá? Se eu falar a idade desses, cai para trás. O que eles já fizeram nesse pouco tempo? Vocês estão achando que é muito tempo, não é tanto tempo assim, não. Mas também, Glória, é importante desde cedo eles aproveitarem as oportunidades e criar as oportunidades também, né? Porque isso depois parece até pouco no momento que a gente está vivendo, mas depois isso vai dando um gatilho, né? Para que as novas coisas vão surgindo e você vai aproveitando futuramente tudo que você vai vivendo, né? Que vai vivenciando. Então é importantíssimo pensar nisso também. Sim, que nem o Binho falou que ele começou com compostos fenólicos. Eu também. Depois eu fui para leite, depois eu trabalhei com enzima.
Depois, no doutorado, eu voltei a trabalhar com compostos fenólicos. O conhecimento, gente, é cumulativo. Não perde nada por ter estudado. A gente pode arrepender de ter namorado, que a gente teve, de ter ido numa festa, mas de ter estudado a gente nunca arrepende. Porque o conhecimento é acumulativo. Tudo que a gente aprende, a gente vai carregar com a gente pela vida inteira e vai utilizar lá na frente. Goia, antes de responder sua pergunta, então, já que ele fez essa pergunta, só para a gente falar. Aí eles têm oportunidade, né, de fazer iniciação científica aí no colégio. A iniciação científica, ela é assim... Agora a gente está começando a introduzir a iniciação científica, através principalmente do curso que eles fazem comigo. Alguns professores fazem alguns trabalhos específicos. O mais próximo que eles têm de iniciação é porque no final do curso técnico eles apresentam um trabalho que seria semelhante a um TCC, né? Não é tão puxado quanto o TCC de faculdade, que a gente também não vai arrancar o couro deles, mas é um trabalho de pesquisa que vai se assemelhar ao TCC da graduação. Mas é um começo, né? E Milene também começou durante o curso técnico dela. E só para eles saberem, normalmente, quando a gente entra na faculdade, durante a faculdade, as iniciações científicas são normalmente de 1 ano. Você faz 1 ano de pesquisa, em cada pesquisa que você se envolve, né? Depois pode prorrogar. Normalmente é 1 ano de pesquisa com aquele tema. O mestrado são 2 anos, normalmente. Você vai trabalhar 2 anos, depois que você defende, você vai fazer doutorado. Se você achar que você está... Se é a carreira que você quer seguir. O doutorado são mais 4 anos. E aí, depois, você pode virar professor universitário, que nem a Milene e o filho, ou então você pode decidir que não quer mais seguir a carreira acadêmica e fazer outras coisas, que nem a Lu. Ou você pode, eu no caso, hoje em dia eu sou pesquisadora na UESP. Então eu tenho mais 2 anos de pós-doutorado. É uma carreira, são degraus que você vai galgando, uma coisa de cada vez. Voltando para a pergunta, né, que a Goia fez, eu acho que a pesquisa ela vai surgindo de formas diferentes a depender de em qual momento você está, né? Então, muitas vezes, quando você já está na universidade ou você ainda não ingressou na universidade, por exemplo, como a Goia falou, vocês têm um tema que vocês vão abordar durante o trabalho de conclusão de curso de vocês. Isso pode levar vocês a integrar o trabalho de vocês junto com alguma instituição de ensino, seja ela pública ou particular. Então, isso pode ser o primeiro gancho que vocês vão ter para desenvolver uma pesquisa. Mas quando vocês estão na universidade, você tem a possibilidade de se engajar dentro de um projeto já existente, né? Algum professor pode ter, por exemplo, o Rubner, que está pesquisando as punks. Pode ter pessoas que sejam interessadas e procure ele. Então, já tem um tema pronto, né? Então, isso você, enquanto estudante ainda. Eu, quando estava na graduação, o meu município tem muitas frutas que eu via que não eram aproveitadas e que eram subvalorizadas. Por exemplo, o umbu, na nossa região, é uma fruta super apreciada, mas que as pessoas ficam praticamente implorando para que as outras comprem. Então, acaba sendo uma fruta que não tem uma valorização. Então, a gente pensou em produzir uma polpa, uma geleia, né, com esse fruto e juntar a um iogurte. Então, você tem um iogurte diferente. E hoje em dia, essa ideia ela é distribuída. Hoje você encontra no mercado aqui iogurtes de umbu, de manga, enfim, de outras tantas frutas, né? Então, essa ideia inicial, eu ao perceber isso, eu lancei a ideia para minha professora, eu não conhecia técnica nenhuma. Mas quando eu falei para ela, nós temos um umbu que não é aproveitado. Então, ela me apresentou essa proposta que poderia ter sido outra, né? Mas é daí que vão nascendo as ideias. Então, durante o mestrado, quando eu produzi os bioadsorventes, eu utilizei o resíduo da polpa de fruta que mulheres da agricultura familiar da minha cidade produziam. Então, era algo que estava sem uso e que, infelizmente, ainda continua, porque vocês vão aprender para frente que existem pesquisas que elas são desenvolvidas, mas que elas acabam não sendo aplicadas depois, elas são chamadas de pesquisa de bancada,
têm sua importância também, mas elas acabam não sendo executadas. Mas no momento ela foi... Tadinha de Goia, saiu correndo ali. Ela foi desenvolvida com esse objetivo, e no doutorado vinha novamente a questão de outra coisa típica da minha região, que é o licuri, e que os produtores já utilizam o óleo do licuri e que não tinha uma propriedade muito bem aproveitada. Então, eu queria estudar melhor esse fruto. Então, se a gente estiver sempre atento ao nosso cotidiano, a gente vai observando o que é que nos deixa curioso e a gente pode ir buscando auxílio para que assim os temas de pesquisa possam ir surgindo. Mas os meninos complementem aí. É muito bom essa sua fala, que aí faz a gente lembrar das aulas de química, de física, que a gente vê que os cientistas, né, eles chegavam em algumas teorias, alguns experimentos a partir da observação da natureza, né? Então, assim, você observar o que está ao redor vai fazer você ter ideias do que estudar, porque tem aí a nosso redor muita coisa acontecendo, né? E a curiosidade de ver como que isso está acontecendo pode ser transformada em pesquisa. Mas, além disso, eu também acho que é importante que vocês vão adquirindo o hábito de leitura, né? Porque quanto mais vocês lerem, mais vocês vão ter uma noção do que está sendo feito por aí e vendo o que vocês também podem fazer para contribuir numa área específica, né? Porque, às vezes, você tem uma observação muito boa, como Luciene falou, vou reaproveitar frutas da minha região. Mas aí talvez já estão fazendo isso e você não está sabendo, né? Então, ok, observei, é algo que está faltando na minha região, mas ao invés de já ir querer fazer, vou pesquisar quem já fez, vou ver tudo o que está acontecendo da forma que eu consigo, né? Os métodos de pesquisar que eu consigo. Aí venho, às vezes eu posso até pegar esse trabalho que alguém já fez e replicar para a minha situação lá, né? Aí pode ser, então, que você perceba, ninguém está fazendo, então ótimo, vou fazer aqui, que realmente é necessário fazer aquilo. E aí você consegue deslanchar. E pode ser que essa pesquisa gere muito trabalho, ou pode ser que não, né? E pode acontecer também, Binho, como no meu caso, durante o meu doutorado, eu estou lá fazendo esse levantamento do que já tem de publicação de trabalhos semelhantes, que no meu caso foi embalagem, e assim, coincidentemente, quando eu estava terminando já na parte final da pesquisa, eu encontrei uma publicação que foi, acho que de 2018, e eu falei, caramba, é uma pesquisa nova, fazendo praticamente a mesma coisa que eu. Então, quando eu propus, naquele momento não tinha. Então, pode acontecer também, você está pesquisando alguma coisa e que outras pessoas, né, concomitante a você também esteja, mas, assim, óbvio que pode acontecer alguns detalhes que você está avaliando que o outro não está vendo, né? Então, a pesquisa, ela também tem esse aspecto de você... A pesquisa, eu acho que ela é inesgotável, né? Então, quando... Lu até coloca dessa questão de que tem muitas pesquisas que ficam na bancada, a gente até chama também de pesquisa de base, né? É aquela pesquisa que produz o conhecimento básico para ir consolidando e que no futuro alguém vai, né, juntando várias informações e de repente consegue ter uma aplicação para o futuro. Porque fazer pesquisa tem também um aspecto muito interessante, que é a questão da paciência, né? Você precisa exercitar a paciência. Então, muitas vezes você propõe fazer um trabalho, né, estudar, e nem sempre sai como você planejou. De repente você descobre algo novo, de repente você descobre que não dá certo, o que é bom também, porque você já disse para as pessoas, não estuda mais por aqui porque não dá certo, né? Então, você já está excluindo um caminho. Né? Meu caso, como eu me tornei pesquisadora, na verdade, eu não procurei, né? Aconteceu, né? E a primeira oportunidade, como eu disse para vocês, foi de ter uma atividade de estágio do meu curso técnico, mas eu sempre costumo dizer que eu também sempre procurei oportunidades, que é uma coisa que eu falo, né? Então, às vezes, o jovem fica dizendo hoje, eu não sei o que eu quero, não sei o que eu vou fazer, e não precisa saber, né, o que fazer. Né? O que eu digo é experimentar. Isso eu sempre tive para mim. Então, quais eram as oportunidades que se tinham? Né? Eu me lembro que eu perdi uma oportunidade de uma seleção para o laboratório que eu e Binho fazia parte, que era o LEP, né? E aí, na época, eu já conhecia o pessoal, porque foi lá que eu fiz o estágio.
E aí, Renata, né, coordenava o laboratório na época, ela falou assim, Milene, por que você não fez a seleção? Aí eu, que seleção? Ela, para entrar no laboratório. Eu falei, eu não estava sabendo. Ela, você não leu os murais? Eu, hã? Então, foi aquele primeiro impacto de quanto é importante a gente buscar informação para não perder a oportunidade. É lógico que hoje, né, as informações elas estão mais nos meios digitais, né? Então, você consegue ter mais acesso por aí. Mas, assim, mesmo assim, olha os murais, porque as escolas têm murais, as universidades têm murais, têm informações. Então, é sempre procurar oportunidade. Então, eu me tornei pesquisadora à medida que eu fui buscando oportunidade. Fui estudando, participando de projetos, de ideias de outras pessoas, que nesse caso eram os orientadores, porque como é que funciona? Geralmente, o professor orientador, ele cria um projeto, ele cadastra um projeto e ele tenta um financiamento de um projeto. Então, muitas vezes, ele precisa de alguém que execute, que é o aluno. Então, a gente já entrava nesses projetos já aprovados, muitas vezes nem sabia do que se tratava e aprendia ali, naquele momento, né? Ia descobrindo qual era a função. Então, eu trabalhei diversas coisas. Bill falou assim, a propriedade de termômetros. Eu falei, eu também trabalhei com isso no mestrado. Né? Uma coisa que eu não falei também, que Goya citou, que foi o TCC. Eu falei, TCC também é pesquisa. Nós fizemos pesquisa no TCC. Né? Eu me lembro que eu fiz uma coisa completamente diferente do que eu já vinha fazendo no laboratório. Né? Foi uma oportunidade também que eu quis tentar fazer algo diferente do que eu já vinha estudando. Eu falei, eu vou estudar feijão fradinho, vou secar ele, eu quero fazer uma sopa desse feijão. Né? Então, era uma ideia completamente diferente do que eu já vinha desempenhando. Qual era a minha proposta? Experimentar outras formas de estudo, que não aquelas que eu já vinha seguindo. Deixa eu te interromper rapidinho, que ela falou desse trabalho do feijão fradinho aí, talvez ela não tinha a dimensão que esse trabalho teria no futuro. O que aconteceu? No ano passado, ela publicou o trabalho do feijão, lá na UESB, na época da graduação. No ano passado, uns alunos meus de TCC estavam fazendo... Eu acho que eu publiquei em 2005, só para ter ideia do tempo, né? Mais ou menos. Então, olha aí, no ano passado, uns alunos meus estavam fazendo o TCC, que eu sou professor, entre algumas disciplinas, tecnologia de produtos cárneos. Né? E aí os alunos estavam fazendo um derivado na verdade, 2 derivados cárneos, eram nuggets, né, empanados, e mortadela, e eles estavam avaliando diferenças na receita desses dois derivados. A variação que eles estavam propondo, simplificando aqui, era a adição do feijão fradinho. Aí eles começaram a pesquisar trabalhos sobre feijão fradinho. E aí eles, né, pesquisaram, acharam os trabalhos lá e viram que para produzir a farinha, eles iam usar o método de uma tal de Milene Gomes. Aí eu acho que eu conheço, me dá esse trabalho aqui. Aí quando eu olhei, não era a bendita Milene, minha amiga? Então assim, às vezes a gente não tem noção do que a gente faz no laboratório, dessa pesquisa que a gente faz e onde que ela vai, né? Foi uma coincidência. Né? Eu propus para fazer sopa. E o seu aluno já pensando em adicionar no nugget. Olha que legal, né? Assim, sim. Outra aplicação e você pegar ali algo que a pessoa já estudou e dar um outro direcionamento. Isso realmente é muito, muito rico, né? É muito incrível. E outra coisa, Milene estava falando de buscar as oportunidades. Tem hora que as oportunidades surgem e a gente não aproveita. Que nem vocês agora que estão no curso técnico, tem uma disciplina que ensina a fazer pesquisa. A gente chegou na faculdade, a gente nem sabia o que era pesquisa, a gente nem sabia como pesquisar. A gente entrou em projetos já aprovados, a maioria da gente, e queria descobrir ali o que o pessoal fazia nos laboratórios. E vocês têm a oportunidade de já ter esse conhecimento desde o ensino médio. Então, às vezes... vocês encaram a disciplina, eu vou só para ganhar nota, eu vou fazer só para cumprir horário. E talvez seja uma oportunidade de uma coisa que vocês vão utilizar lá no futuro. Vocês, quem sabe, um dia vocês não vão ser pesquisadores. Então, é a hora de aproveitar essas oportunidades que a vida está trazendo. Posso
Anderson quer falar, deixa eu dar uma palavrinha aí, depois a Lu vai falar, responder o Eduardo aí, que ficou curioso na pesquisa do Umbu, acho que você falou, não foi, Lu? Foi sim, eu aguardo. Deixa eu só comentar, assim, eu vou pegar um gancho de todo mundo, assim, de ideias, justamente para poder passar um pouquinho para os meninos aí que estão assistindo. Bom, meu nome é Anderson, alguns alunos aqui são meus, acho que eu não tinha me apresentado, eu sou professor de Química da escola também, do Dom Daniel Comboni. Eu vou comentar um pouquinho algumas ideias quando eu tive. Quando eu fiz faculdade, eu fiz a engenharia, a gente ali era uma faculdade noturna, a gente não tinha, digamos assim, a linha de pesquisa, tá? Eu formei já tem um bom tempo aí, lá no início dos anos 2000, mas quando eu entrei no meu mestrado, a Asnaia tá rindo aí, quando eu entrei no meu mestrado, gente, eu entrei assim, falei, gente, o que eu vou trabalhar? O projeto, né? A minha orientadora me deu a ideia, falou, Anderson, vamos trabalhar com aproveitamento de resíduos que a gente tem de alimentos. E eu uni a experiência que eu tinha de família, né, de panificação, tá? Então, eu peguei aquela estrutura, né, aquele conhecimento que eu tinha de panificação e peguei e fiz um projeto na área de fazer um pão, tá, utilizando resíduos. Ok? O resíduo que eu utilizei na época na casca da batata, que a gente trabalhou, tá? Então, foi assim uma coisa, né? Ela falou assim, e acho que foi a Luciene que comentou, eu não me recordo aí, pegou e falou assim, que às vezes você faz um projeto, às vezes você não sabe se vai dar certo, dá N coisas erradas, mas você vai ajustando ele, vai arrumando, tem os erros, aquela coisa toda, para chegar no produto que você quer, tá? E uma coisa que eu queria comentar, eu acho assim, na pesquisa, você pode já ter ou um projeto, né, pré-determinado para ser desenvolvido, que já vem do orientador, tá? Pode ser uma coisa nova, uma ideia. Por exemplo, tá? No pós-doutorado que eu trabalhei com um trigo do Cerrado, lá de Minas Gerais, né? Do lado do Triângulo Mineiro, que a gente sabe que o Brasil importa muito trigo, tá? E o trigo, ele tem um gasto, né? Ele tem um custo disso daí. O nosso solo, nosso clima não produz um trigo exatamente da mesma qualidade do argentino, tá? Do Canadá, então, nem se fala que é mais caro ainda. Então, o que acontece? Eles desenvolveram muito, fizeram muitos melhoramentos no trigo aqui, e aquela região começou a ser produtora, só que a gente não tinha nenhum trabalho, a gente tinha um trabalho assim, deu certo o trigo no campo, mas assim, tecnológico não tinha, tá? Então, foi feito um trabalho tecnológico ali, em cima de o quê? A maioria da parte do trigo que é produzida é para a produção de pão, tá? Massas alimentícias. Então, num projeto assim, vamos comparar como é que fica o pão e derivados, né, e massas, né, desse tipo de trigo que é produzido ali, com um outro que seja padrão, que seja argentino. Então, já foi um pré-projeto definido, tá? Agora, uma coisa, assim, que sirva para os meninos aí, eu fiz um trabalho ano passado no Daniel Comboni, a partir de uma aconteceu o seguinte, né, eu fui na feira, a gente tem muita feira aqui em Nova Venécia, venda de produtos, né, in natura, outros processados. E aconteceu uma vez de eu comprar uma água de coco, eu tomar, minha mãe me passou muito mal com aquilo ali. Falei, gente, o que tem dessa água de coco? Aparentemente eu comprei, tá fresca, tal, e que minha mãe passou tão mal. Eu tive a ideia de ter o quê? Fazer num trabalho dos meninos que estavam em cima da hora, a gente pegou, fez uma análise microbiológica, né? Assim, meio que adaptado, utilizando o laboratório da Multivix aqui, a partir de uma ideia, né? Deu um problema lá da doença no consumo. Pegamos, a gente fez a análise, foi bem corrido, foram 15 dias menos de 15 dias que a gente teve para fazer, para ter os resultados, tá? E realmente eu descobri ali coliformes, eu não consegui ter uma certeza da bactéria, né, por falta de teste de kits, né? Uma bactéria, dá com precisão qual tipo de bactéria, mas coliformes eu descobri que tinha ali, tá certo? E que eles foram, à medida, mesmo com a falta de tempo, eles foram crescendo. Então, a ideia pode partir de um pré-projeto ou então de um problema que o aluno dentro da sua comunidade descobriu. Ó, gente, a gente tem esse problema, a gente tem isso, porque nem sempre, eu tenho que ser um inventor de um projeto, uma coisa magnífica, uma coisa isso aqui. Não. Muitas vezes, muitos projetos saem dali, ó. Sai da onde você está, da comunidade que você vive, tá? Dos problemas que estão ali, que você vai o quê? Resolver, aperfeiçoar aquilo que já existe. Então, não precisa ser uma coisa mirabolante. Eu vou criar, né? Nem sempre é criar.
Sim, às vezes, muitas vezes o quê? É melhorar. Então, assim, fica essa ideia para os meninos aí, eu acho que os outros pesquisadores aí devem concordar comigo, né, que de todos os sentidos, a ideia da pesquisa ou do projeto vai sair. Sim. E outra coisa, se olhar, vocês estão me escutando? Dentro da universidade, a gente não faz só pesquisa, a gente também faz extensão. E esse olhar para a comunidade nem precisa ser com coisas que você vai fazer análise ou desenvolver produtos dentro no caso de vocês, dentro da escola, ou dentro de uma universidade. Durante a graduação, eu trabalhei durante o doutorado, eu trabalhei com 2 projetos de extensão. Um era com uma cooperativa de produtores agrícolas, ajudando eles no processamento de frutas, porque na cooperativa eles tinham 112 associados e eles só pegavam as frutas, juntavam e revendiam. Só que aí aquelas que estavam fora do padrão, aquelas que estavam com alguma injúria superficial, muitas vezes eram descartadas. Então, a gente auxiliava eles para desenvolvimento de produtos a partir daquelas frutas. Qual é a forma de aproveitar aquelas frutas? E o outro trabalho que a gente fez foi com alunos de escola pública. A gente fazia algumas intervenções para mostrar para esses alunos qual era a importância de se consumir frutas e hortaliças. Eu trabalhei muitos anos em um laboratório que era de frutas e hortaliças, por isso eu trabalho tanto com fruta. E era uma interação muito gostosa com as crianças, eles desenvolveram cartilhas, receitas, horta na escola. Então, tem vários tipos de trabalho que a gente pode fazer que são relacionados a uma pesquisa, que nem a Lu fez no restaurante universitário, que nem você Anderson, deu a ideia com os alunos de trabalhar a qualidade da água de coco. Então, são coisas que a gente não necessariamente vai desenvolver um produto ou fazer alguma coisa nova. A gente também pode trabalhar com coisas voltadas à comunidade, para melhoria de algum serviço ou de alguma coisa que está acontecendo. Só pegando esse gancho aí antes de... Desculpa, Lulindinha. Lulindinha é Luciene, tá? Eu chamo ela assim. Aí, daqui a pouco ela responde então. Então, é só para pegar esse gancho que vocês estão falando. Esse projeto de iniciação... Essa pesquisa que eu falei para vocês sobre punks, que eu tenho participado, é um projeto de iniciação científica. E aí eu tenho 2 alunas que estão fazendo essa pesquisa. Por causa da pandemia, a gente teve que parar o experimento prático, né? E aí a gente teve que adaptar o trabalho para ser realizado nessa situação de agora, e elas deixaram a parte de plantar, porque o trabalho envolvia plantar as punks, fazer o estudo de plantio, depois colheita e depois pós-colheita, ou seja, fazer a conservação dessas folhas para que elas fossem usadas para algumas aplicações. Esse era o nosso trabalho. Como a gente não pôde mais fazer essa parte prática, aí as alunas, olha para vocês verem, que surgiu delas essa ideia, propuseram da gente fazer um manual para a comunidade, aí já virou, tá vendo, um projeto de iniciação científica, se transformando um pouco em extensão. Elas pegaram, estamos produzindo esse manual de como criar uma horta comunitária de punks para a comunidade. Então a gente pegou quais são as punks mais usadas, quais são as punks mais aplicáveis para esse tipo de clima, de solo daqui da região de São Bernardo, e elas estão produzindo um manual para qualquer pessoa que queira fazer uma horta comunitária, né, para oferecer renda para a comunidade. Então, partiu delas essa necessidade que elas viram da região, que a faculdade aqui está em torno de uma região bastante carente. Então, a gente pensou nisso, né, para poder ofertar como uma outra fonte de renda, ou nem sempre, na verdade, renda, de alimentos, né, próprios, sem precisar comprar. É muito interessante, bem, isso que você está falando, porque, assim, aqui eu tenho acompanhado algumas iniciativas da agricultura familiar e o pessoal eles estão em uma outra etapa de um projeto que também envolve as punks, que é adicionar
a alguns produtos, né? Sei lá, criar um bolo que contenha bolo vem me ver a cabeça, tá? Não é que seja isso exatamente, é porque eu esqueci quais são os tipos de alimentos que eles estão processando. Mas, assim, você vê que uma coisa vai puxando a outra. E aí vem, inclusive, a resposta que que alguém perguntou, não vi o nome, a respeito do projeto do Umbu. Esse projeto, eu não fiquei até o final dele, porque eu saí do projeto e ele foi tendo continuidade. O pessoal depois testou fazer uma geleia sem açúcar, testou fazer um iogurte que continha pedaços de umbu desidratado. Então, assim, isso vai dando... À medida que você vai desenvolvendo um projeto, você vai percebendo a necessidade de outras etapas, e outras etapas vão sendo criadas. Então, eu sei que o projeto já teve conclusão, porque a professora com quem eu trabalhava, ela não está mais na instituição, hoje ela é pesquisadora da Embrapa, mas eu fiquei no projeto por quase 3 anos e eu saí da instituição e ele continuou. Então, eu não sei precisar quanto tempo durou esse projeto. Mas a parte... Como? Você no projeto ficou 3 anos? Sim, mas o projeto não envolvia somente umbu, tá, gente? A gente trabalhava com umbu, com a manga, graviola, e a gente testou iogurte com leite de vaca, iogurte com leite de cabra, e a gente foi fazendo vários testes durante esse período. E, assim, uma coisa bacana é que, na época, nós não tínhamos um fomento, né, dessa pesquisa. A gente desenvolvia esse iogurte, que ele era chamado de iogurte semissólido. É muito parecido com o iogurte grego que tem hoje em dia. E a gente vendia o iogurte só para poder ter dinheiro para comprar as matérias-primas para continuar desenvolvendo o iogurte. Então, a gente ia continuando fazendo, estudava a vida de prateleira, as propriedades físico-químicas, microbiológicas, e o projeto ia sendo desenvolvendo com a venda do próprio produto. Fomento, gente, é o dinheiro, é o financiamento para desenvolver o projeto. Puxando o gancho aí da Lu, de Naná falando, o próximo tópico que eu queria puxar com vocês era justamente esse: como a pesquisa é financiada aqui no Brasil. A Lu já falou que ela teve pesquisa que eles mesmos tiveram que sustentar a pesquisa, né? A pesquisa sustentando a pesquisa. Mas, de maneira geral, como essa pesquisa é financiada? Quem paga vocês? Vamos lá, os números. Pode falar. Não, eu ia falar que muita gente não sabe como vivem, o que comem os pesquisadores. A gente recebe uma bolsa, a gente não é contratada de carteira formalmente, pelo menos durante esse período de iniciação científica, mestrado e doutorado. São bolsas de pesquisas que a gente recebe com um contrato de tempo fixo. Quando você vira professor universitário e você quer desenvolver suas pesquisas dentro da universidade, que aí você vai ser quem? O chefe, o dono da pesquisa, você ganha, submete projetos à agência de pesquisa, onde você vai ser aprovado ou não e vai ter o dinheiro para desenvolver essa pesquisa dentro do seu laboratório, e também ganha uma ajuda adicional pelo tempo que você está dedicando àquela pesquisa. Eu ia falar das agências. Antes de falar das agências, eu ia falar que normalmente, já que a Goia falou de valores, né? Hoje em dia, normalmente, bolsa de iniciação científica para graduação, né? Para cursos de graduação, está ali em torno de R$300. Esta pode ser 300, pode ser até 500, dependendo da agência. E que a agência de fomento, quem é que está fornecendo esse dinheiro? Uma é a própria universidade. Geralmente a universidade tem alguns programas programa de pesquisa, e aí elas fazem o edital, as pessoas concorrem e recebem essa bolsa, né? Tem número fixo de vagas, mas além da própria universidade, tem algumas agências que são oficiais de fomento, de financiar a pesquisa no Brasil. Tem as agências nacionais, que a gente chama a CAPES, e o CNPq, né? O CNPq que acaba fornecendo bolsas para iniciação científica, a CAPES não. E tem os órgãos estaduais. Aí, por exemplo,
UESB, ou não, na Bahia temos a FAPESB, em Minas temos a FAPEMIG, o nome da do Espírito Santo, como é que é? É FAPES? Não sei. FAPES? FAPES? Eu acho que é FAPES, deve ser. E aí, em São Paulo é FAPESP. Então, vou ficar te devendo, viu, Binho? Não sei da expressão. Aqui em Pernambuco é FACEP. Ah, tá. Então tem as estaduais. Pesquisa e o nome do estado. E então tem Quer saber essas. os meninos querem saber se o valor é mensal ou é como é que é? Só uma vez? É mensal. É mensal. Naná falou no início que normalmente essas bolsas duram 1 ano. Então você faz a seleção e aí você tem o direito de receber durante 1 ano para cumprir aquela pesquisa específica, né? E pode ter prorrogação, dependendo do caso. Você pode fazer a seleção e emendar uma bolsa na outra, mas esse valor é 300 a 500 mensais para iniciação científica. Você vai ter suas obrigações. Você tem que ter um horário para você ir no laboratório, tem uma carga horária semanal, você assina contrato, você vai escrever um relatório ao final da sua bolsa. Isso. Tem toda uma obrigação. Você é contratar, você vai concorrer a uma seleção para poder ganhar ou não essa bolsa, para trabalhar ou não com esse projeto de pesquisa. E depois você vai ter certas obrigações para cumprir, porque é como se fosse um trabalho de uma pessoa que ainda está fazendo graduação, mas é um trabalho. Uma coisa também que eu acho que vale a pena chamar a atenção, porque assim, uma coisa é você submeter um projeto, tá, para alguma desses órgãos de fomento que a gente chama, para conseguir a bolsa para o aluno, né, desenvolver, colocar em ação o projeto, executar o projeto, digamos assim. E outra coisa é você aprovar um projeto para levantar recurso para fazer compra de equipamento, comprar reagente, comprar tudo que você, digamos assim, montar uma infraestrutura para desenvolver a pesquisa. E essa é uma parte muito difícil, né, e que a gente, no Brasil, né, principalmente a gente aqui no Nordeste tem uma situação mais precária, né, porque realmente é mais difícil, essa questão estrutural é mais difícil comparado ao Sudeste. Então, assim, tem uma questão muito da gente tentar se virar como a gente pode. Às vezes a gente consegue a bolsa para o aluno trabalhar, mas falta um equipamento X, Y, Z, o reagente A, B, de vez em quando a gente usa, de vez em quando não, várias vezes a gente usa reagente vencido, temos essa situação assim que é bem presente, né? Então tem essas duas situações, tem o financiamento da bolsa do aluno e tem também o recurso do projeto. Não significa que uma coisa está vinculada à outra, né? E tem a questão também que muitas vezes quando o projeto você não consegue aprovar a bolsa do aluno como bolsista, mas você consegue com um aluno que seja voluntário. Então, ele não recebe esse pagamento, mas ele vai receber um certificado de que ele desenvolveu iniciação científica. Isso conta no currículo, né? Eu mesma, quando eu entrei na época no laboratório, eu fiquei 1 ano como voluntária e só no 2º ano é que eu consegui, né, ter o meu próprio projeto, porque quando eu era voluntária, eu ajudava outras pessoas para poder aprender, né, que estavam tocando seus próprios projetos. Então, no 2º ano é que eu fui ser bolsista e depois, por mais 1 ano, eu também consegui ampliar o projeto e conseguir a bolsa, né? Então, tem essas situações aí que a gente vive de forma bem real. Só para complementar, na nossa área de alimentos não é tão comum, mas existem empresas que também disponibilizam bolsas. Por exemplo, a Petrobras muitas vezes fornece bolsas para os estudantes, para projetos que também sejam do interesse deles, ou às vezes é interessante para eles manter esse programa de bolsa. Existem outras indústrias, embora isso ainda não seja tão grande no Brasil e precise crescer muito ainda, né? Aqui no Nordeste, a gente também consegue financiamento pelo Banco do Nordeste. Também se consegue, né, para financiamento de projetos como proposta mesmo de desenvolvimento.
Fora do Pessoal, Brasil. vou aproveitar Então fale, Asnaia, eu falo depois. Tá. É porque tem muita... Lá na Espanha isso é muito comum. Aqui no Brasil não é tão comum. Às vezes, uma indústria desenvolveu uma pesquisa que ela quer, eu quero desenvolver um novo produto. E aí ela financia um trabalho específico dentro da universidade, só que para ela. E aí paga bolsa, paga tudo, mas no caso é um projeto que ela já tem, uma coisa específica que ela quer desenvolver. No exemplo que a Luciane deu, por exemplo, da Petrobras, nesses dias a gente concorreu aquela empresa de eucalipto, que é até do Espírito Santo, eu esqueci o nome da empresa, também abriu um edital, eles abrem o edital, você manda as propostas e aí eles vão escolher os melhores, as melhores propostas para ganhar esse financiamento ou não. Mas existem empresas privadas que podem fazer esse financiamento desde que tenha uma contrapartida, né? Então, só pegando o gancho aí, vocês falaram dos financiamentos, né? Lá na UFLA, né, na Universidade Federal de Lavra, que eu tenho pós-graduação, o que acontecia lá? O departamento recebe o dinheiro, né, que vem da reitoria para pesquisa, para compra de material, manter laboratório, né, gasta muito reagente, enfim. A maioria dos professores, ele tinha professores que tinham projeto aprovado, né, com dinheiro, tal. Só que a maioria dos projetos ali que eram tocados ali eram sem financiamento mesmo, tá? Não tinha o financiamento a ser aprovado, não. Ou seja, o aluno, ele às vezes com bolsa ou sem bolsa, eu mesmo no meu mestrado eu fiquei 1 ano sem bolsa, tá? Ele desenvolvia o projeto ali com o material que tinha dentro do departamento, tá certo? Dentro do laboratório, dentro das condições ali que o orientador oferecia, que é o que dava para poder fazer, né? Por causa de, né, não ter um projeto aprovado, né, por uma FAPESP, uma FAPEMIG aí, né? Que a gente vai parar a pesquisa. Se a gente for esperar aprovar projeto ou ter o dinheiro para a gente fazer tudo que a gente quer, né? A gente, infelizmente, a gente para a pesquisa. O número de reduzidos de... A gente tem um número reduzido, acredito, né? Um número reduzido de trabalhos, né, que são financiados, tá? Mas a falta de dinheiro não deve desanimar. Igual, por exemplo, o trabalho que eu fiz aqui com os meninos era bem restrito. Então, foi o que deu para fazer. Então, a gente não pode desanimar por causa disso daí, senão a gente para. Eu fiz um doutorado sem recurso nenhum. Meu projeto não foi financiado por ninguém, né? Eu tive a ajuda de amigos que estavam em universidade, me doavam reagente. Veio reagente de Viçosa, veio da UFRPE, veio de outro laboratório da UFPE, tudo assim, de amigos que a gente tem da área que socorre a gente mesmo. Então é isso mesmo, Anderson. A gente não pode desanimar, né? Infelizmente, a gente, no nosso país, né, não tem um incentivo para né, investir em pesquisa, mas nem por isso a gente vai deixar que isso morra, né? Porque a gente sabe da importância que é a pesquisa para o desenvolvimento, né, de um país, né? Então, realmente, dentro do que a gente pode fazer, a gente vai sim continuar trabalhando, sim, né, e fazer o que a gente pode. Só para também contribuir com essa discussão, a gente tem muita dificuldade no Brasil para financiamento, mas o financiamento existe, né? Então a gente tem que também sempre pressionar os órgãos, sejam municipais, estaduais, federais, para que sempre aumente, né? Na verdade, a gente tem que tirar a gente não deveria tirar do próprio bolso e não deve continuar fazendo isso. A gente sabe que não vai andar, né? Mas é importante que a gente sempre faça pressão para os órgãos competentes para que eles financiem cada vez mais, para que a gente não tenha que tirar do nosso próprio bolso, porque é errado a gente ter que fazer isso, né? E a gente não deve continuar fazendo. Infelizmente, estamos fazendo porque não tem essa contrapartida, mas é sempre cobrar de quem tem o dinheiro, porque o dinheiro existe. Não é que dizem que não tem, existe.
Bem, aproveita e responde a pergunta aí, ó. No Brasil, há um bom incentivo de pesquisa em geral, digo, desde a parte de formar novos pesquisadores até a parte monetária de toda a pesquisa? Olha, eu tenho uma estimativa, eu tenho uma visão otimista, tá? Eu falo que sim. É a que deveria ser? Não. Porque assim, estamos aqui, eu estou aqui hoje justamente por causa de todo esse financiamento. Eu fiz graduação com bolsa de iniciação científica, mestrado, doutorado, né? Sempre com bolsa, porque existe. Eu fui contemplado com isso e algumas pessoas não foram, né? Então, na verdade, não está sendo do jeito que a gente queria, mas existe. Então, eu acho que sim, existe um incentivo, existe nas universidades, cada vez mais existe essa vontade de fazer pesquisa mesmo com o próprio dinheiro, mas eu acho que está crescendo. Eu acho que tem crescido cada vez mais as oportunidades. Olha, essa é a minha visão. Eu queria só completar copo meio cheio. Porque assim, a gente observa que, né, um período de tempo, eu acho que nos últimos 12 anos, a gente observa que houve um crescimento absurdo na oferta de programas de pós-graduação para formar pesquisadores, digamos assim, no Brasil. Então, o Brasil ele deu um salto no número de pesquisadores que a gente vê, e também na oferta de bolsas, de recursos, mas o que a gente observa é que de alguns anos para cá, né, cada vez mais os recursos do governo que estão sendo repassados para os órgãos têm reduzido cada vez mais. E a gente observa porque tem colegas que nos falaram, eu estava com uma bolsa e a bolsa foi recolhida. Né? Tem programas que estão abrindo seleção e não estão garantindo bolsa nem para o primeiro colocado. Né? Então, assim, temos essa realidade, a gente observa que houve uma maior possibilidade, mas atualmente a gente observa, sim, um desincentivo, digamos assim, para manter o que a gente conseguiu. Né? A gente conseguiu evoluir, mas manter tem sido bastante difícil. Concordo com a Milene, né? Não sei se minha voz está saindo, meu Deus. Tá. E travou. Oi. Agora sim. Parou tudo aqui para mim, eu não sei. Estamos ouvindo. Tá. Eu concordo com a Milene quando ela fala dessa questão que caiu muito o incentivo. Eu acho que no Brasil, mesmo que a gente tenha crescido muito, né, o número de pesquisadores, de incentivo e tal, eu acho que esse incentivo ainda deixa muito a desejar. Se a gente comparar com outros países, a gente está muito atrás. Então, quando o Bion fala aí da questão de que tem incentivo, pode ter incentivo pessoal. Vai lá, faz mesmo, seja firme, mantenha, porque incentivo financeiro eu acho que é pouco e precisa melhorar muito. A pesquisa no Brasil, eu acho que ela ainda é deixada de lado, os pesquisadores não são valorizados, as bolsas de pesquisa são muito baixas, os valores que são pagos, sem qualquer garantia, sem qualquer fornecimento de segurança, né? Por exemplo, se você hoje faz algum trabalho insalubre, você ganha por insalubridade. Hoje, a gente, enquanto pesquisador, se a gente tiver qualquer problema, né? Se a gente se queimar, se um reagente espirrar na gente, por exemplo, Milene teve um problema de alergia durante o mestrado, nada disso a pesquisa nos assiste, né? Nós que temos que ser responsáveis por qualquer coisa que venha acontecer a gente. É óbvio, isso é o lado complicado da coisa. Fazer pesquisa, para mim, eu não me arrependo, eu acho que vale muito a pena, mas no sentido de que há incentivo, mas eu acho que ainda bem assim, feito o salário do professor Raimundo, precisa crescer muito, eu acho muito pequeno ainda esse incentivo. Tem uma pergunta muito boa aqui da Vitória, que como acontece a finalização da pesquisa? Para onde ela vai? Alguém dá uma continuidade? Alguma empresa pode comprar a pesquisa e colocá-la em prática? A exemplo, o sorvete de cará. Aproveita, Naná, e responde a da Luana junto, que a Luana pergunta se as empresas oferecem, tem como escolher qual projeto você gostaria de trabalhar. Tá. Vamos responder primeiro a da Luana, então. Essas bolsas,
Eles oferecem um número X de bolsas, eles colocam disponível. Tem um edital oferecendo bolsas, ou você concorre a um edital escrevendo o seu projeto de pesquisa como professor. E aí você vai concorrer, se for no caso do aluno, para uma bolsa, com vários outros alunos. Aí vai levar em consideração sua nota, seu currículo, várias coisas para ter uma colocação. E aí, os primeiros colocados vão ganhar bolsa. Isso depende do edital que você vai concorrer. Você pode escolher, sim, que nem Milene não viu no mural. Tinha uma seleção com laboratório tal. Tem laboratórios que oferecem, já tem projetos aprovados e oferecem chance de bolsa e de iniciação científica, ou pode ser você mesmo escolher um projeto, procurar um professor, falar que você quer trabalhar com aquilo, e ele depois submeter a sua ideia para algum desses editais de bolsa. Só para complementar, Naná, porque assim, acho que a gente tem que deixar claro para os alunos que quem vai entrar para essa concorrência é o professor, ele que tem o projeto, né? Então, assim, se de repente você gosta da área de leite, independente de ter edital ou não, você vai ter a iniciativa de procurar esse professor e ver se ele tem disponibilidade, se ele aceita aluno para trabalhar, porque muitas vezes nem seleção não tem para entrar naquele laboratório. Às vezes o próprio aluno procurando o professor aceita, não, eu tenho algumas coisas que você pode trabalhar comigo. E durante esse tempo que você tem contato com esse professor, pode surgir a oportunidade dele tentar, né, aprovar um projeto naquela área que você já escolheu, que você disse que gostava, ou que gostaria de estudar um pouco mais. Aí fica mais nesse sentido, de você entrar em contato antes com a área que você quer, que é do seu interesse, para depois seguir para essa etapa aí, de repente, de seleção, enfim. Só também, porque como a Luana perguntou de empresas, né, eu vou trazer um exemplo que aconteceu recentemente, não sei se foi o ano passado, foi em 2018, que a Natura, ela lançou, não foi nem um edital, mas lançou tipo fez uma chamada, digamos assim, de trabalhos, de projetos que você poderia submeter em diversas áreas. E nesse caso, contrariando só um pouquinho o que Milene falou, o aluno poderia mandar. Ele tinha que ter um orientador, mas o aluno poderia inscrever o trabalho, sabe? Então, assim, no geral, é o professor que escreve mesmo, que inscreve o trabalho. Mas, nesse caso, por exemplo, em algumas outras empresas, o aluno pode diretamente submeter a proposta de trabalho, né? E aí a Natura fez isso. É que eu respondi empresa como se fosse agência de fomento. Eu entendi que ela queria dizer agência de fomento, tá? Eu não sei, Luana, se foi isso ou não. Desculpa se eu respondi errado. Mas se for agência de fomento, é como eu falei, você vai concorrer a um edital, na verdade. E complementando o que a Milene falou, isso é uma prática muito comum, tá, gente? Se vocês forem para a universidade, normalmente você se voluntaria primeiro no laboratório, você olha qual é o tipo de pesquisa que faz cada professor ali dentro da universidade. Normalmente você trabalha um tempo voluntário para depois você conseguir uma bolsa de iniciação científica, trabalhar em um projeto de iniciação científica. É uma prática. Ainda pensando na linha que Binho falou, ano passado, quando eu estava dando aula na UFBA, esse ano, gente, não sei que ano foi. 2020 está demorando muito. Então, foi ano passado mesmo. O pessoal da Biofarma, parece, eles estavam selecionando estudantes para trabalhar num projeto deles, não era estágio, era para trabalhar num projeto deles de pesquisa. Eram estudantes de farmácia. Então, assim, eu acho que isso varia um pouco. A nossa área de alimentos eu não enxergo, não vejo muito. Não é comum as indústrias abrirem edital, assim, para selecionar pesquisadores. Mas em outras áreas eu creio que seja mais comum. Hoje em dia tem hoje em dia tem muitas empresas que estão fazendo, sim, alguns, não é edital necessariamente de pesquisa, mas elas lançam desafios. Então, a Ultragás fez desafio recentemente para a área de química, para a área de engenharia química e engenharia de alimentos, que você tinha que propor o uso de gás, né, de gases,
para algumas aplicações em uma sua área específica. Você podia entrar nesse desafio. Alunos meus, quer dizer, eu não estava envolvido no projeto, mas alunos daqui fizeram esse desafio. A Ambev, né, Ambev, produtora aí de cerveja, né, várias marcas de cerveja aí do Brasil, uma das maiores cervejarias do mundo, ela fez recentemente um edital que você tinha que fazer, um desafio que você teria que propor soluções para a área da cerveja, e principalmente nesse tempo de pandemia. Então, eu vi alguns projetos que falavam, você criar um aplicativo para vender cerveja, o seu bar, que é pequeno, que está... que pode deixar de existir por causa desse período de pandemia, conseguir vender de uma forma online. Então, tem várias empresas que oferecem hoje em dia, na área de alimentos, inclusive, algumas iniciativas. Por isso que eu quis dizer que existem soluções. Estamos longe do ideal, mas tem sim. Então, no máximo que a gente pode, ao máximo que a gente pode fazer, é tentar buscar essas oportunidades, porque estão tendo. A gente tem que ter mais, tem que buscar mais, mas elas estão existindo. Vamos gancho. Vocês, né? Vai ficar atenta. Pode falar, Anderson. Então, só se dando um gancho, o que eu percebo nas indústrias de alimentos de uma maneira em geral? Ela geralmente tem um setor, aquele setor de desenvolvimento de novos produtos, né? Então, elas trabalham muito em cima disso daí. E a indústria de alimentos, a gente já sabe que ela é muito assim, né? Segredo. Tudo é segredo. Segredo de Estado. Então, assim, elas têm a parceria com a universidade? Tem. É pequena? Eu acho que poderia ser muito maior, tá? Muito maior mesmo. Isso é uma coisa que eu acho que falta, sim. Empresa, universidade, uma parceria muito maior em virtude da quantidade de projetos que é desenvolvido dentro da universidade, tá? Então, assim, eu percebo que elas se fecham um pouco por causa desse segredo industrial, né? Ela desenvolver esse novo produto aí. Então, geralmente, às vezes, ela contrata geralmente, ela tem aquela equipe, né? Ela contrata um profissional recém-formado que tem uma experiência de pesquisa na universidade para trabalhar com esse desenvolvimento de novos produtos, né? É uma linha, assim, que, digamos assim, eles digamos que é um desenvolvimento fechado. Tá certo? Mas eu já vi, sim, projetos que são utilizados, né, projetos de pesquisa desenvolvidos lá na universidade, né, e que a parceria que a empresa leva para dentro dela, né, ela leva esse projeto ali à frente, ela aperfeiçoa, ela leva para uma escala de produção. Mas, infelizmente, é muito pouco isso daí, tá? Deveria ser bem maior com uma forma até de incentivo, né, mas esse segredo industrial, elas se fecham aí, tá? Isso aí dificulta bastante também, tá? Essa parte de fomento da pesquisa e a parceria privada e pública. Não sei se vocês concordam com o que eu falei. Concordo, sim, Anderson. E realmente poderia ter mais essa interação, mas essa questão realmente do segredo industrial é algo que é muito forte na indústria de alimentos, né? Realmente eles são bastante fechados. Eu queria comentar a pergunta da Vitória, né? E aí ela diz assim, como acontece a finalização da pesquisa? Eu tenho duas respostas para você, Vitória. Né? Ela pode finalizar e ela pode não finalizar. Né? Depende de cada situação. Né? Quando eu digo não finalizar, porque eu acho que a gente não esgota o estudo de nenhum objeto do nosso interesse. Há sempre algo novo a ser explorado. Mas ok, né? Tem momentos que você estuda tanto que você pode dar uma pausa se você já atingiu o seu objetivo. Eu vou ser mais... eu vou dar um exemplo, né? Que foi na época que eu fiz a iniciação científica e o que eu estudei, né? Que foi as propriedades tecnológicas da semente quer dizer, do farelo da semente da jaca. Era só um braço da pesquisa que eu estava envolvida. Né? Geralmente as pesquisas, elas surgem a partir de uma ideia maior, que a gente chama de projeto guarda-chuva, por exemplo, e a partir desse projeto maior surgem vários outros projetos menores, que seriam ramificações de estudos. Então, o que na época já existia? Né? Na época, minha orientadora estava pesquisando a semente da jaca, então ela já tinha feito estudos com o amido, tá?
E aí fez o estudo desse amido também, né, as propriedades tecnológicas desse amido. Depois que faz esse estudo mais da ciência do amido, ela propõe um estudo de aplicação. Eu acho que na época aplicou em um iogurte, parece, eu não me lembro ao certo. Então você tem aí a parte do estudo da ciência, para depois ver a parte da aplicação. E aí sobrou o farelo. O que se faz com isso? O farelo tem proteína, que a gente viu que tinha um conteúdo de proteína. Fez um estudo da caracterização fisicoquímica, viu que tinha muita proteína. Então vamos estudar as proteínas. Estudou a parte da ciência dessas proteínas, que foi a parte que eu fiz. Vamos aplicar esse farelo, vamos. O que foi feito? Foi feito o quibe do farelo da semente da jaca, por outro aluno, digamos assim. Isso era tudo projeto de pesquisa. Depois veio uma outra amiga minha, né, que fez o mestrado, Kalila, e ela já fez esse estudo para a dissertação dela. E eu me lembro também que depois esse projeto que era de pesquisa virou projeto de extensão. A proposta foi ensinar a comunidade a aplicar esse resíduo industrial no desenvolvimento de novos produtos, né? Então, de certa forma, a gente consegue observar que houve uma finalização, né? Você estudou a parte da ciência envolvida, né? Desenvolveu um produto, estudou a aplicação e ainda levou esse produto para a comunidade. Então, muitas vezes pode ter uma finalização. Mas se você me perguntar, foi esgotado o estudo sobre isso? Com certeza não. Com certeza, de repente se descobre uma fração de algum componente químico lá que ninguém percebeu no momento, que pode ser interessante estudar atualmente, né? Acho que os colegas poderiam complementar. Não esgota mesmo, porque, por exemplo, que nem a sua farinha lá, que depois os alunos de bio aplicaram, os resíduos de jaca poderiam ser aplicados em outro produto. Eu fiz biscoito também, lembrei agora. Eu fiz biscoito também, tinha esquecido. Mas eu acho que a finalização da pesquisa, por exemplo, eu como mestranda, quando eu acabo minha pesquisa, o que acontece quando eu finalizo? Ou seja, eu escrevi minha dissertação e eu concluí isso, eu descobri isso. Eu publico um artigo científico. Então, eu acho que a maior forma que a gente enxerga uma finalização, um fechamento de uma pesquisa, onde a gente tem um objetivo e a gente chega numa conclusão, é a publicação desse artigo científico, que aí fica aberto, que a gente descobriu para todo mundo, para as outras pessoas pesquisarem, que nem Milene publicou o artigo dela lá da semente do feijão fradinho, e os alunos de bio encontraram, porque fica disponível para todo mundo que quer pesquisar a respeito disso. Ela também perguntou se uma empresa pode comprar a pesquisa e colocá-la em prática. Como a pesquisa é aberta, por exemplo, se a empresa quisesse pegar a ideia da farinha e replicar na empresa dela e produzir farinha de feijão paradinho e vender. Ela poderia, porque a pesquisa fica aberta para todo mundo, como faz a farinha de feijão paradinho, como aplica no nuggets ou como aplica na sopa. Só que tem muita pesquisa que vira patente. Se virar patente, se essa pesquisa for patenteada, por exemplo, se a Milene tivesse patenteado o processo dela lá de fazer a farinha do feijão paradinho, aí a empresa teria que comprar o direito à exploração dessa patente. Aí, só para eles entenderem, Naná, que a patente, né, é o registro que se faz no INPE, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que aí você adquire o direito, né, o direito é seu, que para alguém usar, ele precisa ter a sua autorização. Né? Então, é nesse sentido que Naná está dizendo que a empresa, sim, teria que me pagar pelo uso da minha patente. Certo? Recentemente eu tive uma experiência que eu estava trabalhando como pesquisadora no Senai, e o Senai ele tem um projeto, eles escrevem projetos para o CNPq, para o CNPq, né? E propõem. Então, eles propuseram na época uma ideia que era fornecer uma espécie de produto para uma indústria. E na época era um trabalho com açaí. E quando eu fui trabalhar como pesquisadora, eu assinei um termo onde eu não iria contar a ideia desse projeto para ninguém. Então, o projeto ele era executado totalmente em segredo, inclusive para os membros, para os pesquisadores que estavam no laboratório.
Porque se fosse um projeto que desse certo, a empresa poderia tentar, né, registrar uma patente. Aí qualquer pessoa que fosse usar depois iria pagar os direitos para a empresa. Então, o Senai primeiro aprova o projeto e assim que aprova, tenta executar e a empresa ganha os benefícios desse projeto, digamos assim. Normalmente são projetos voltados para microempresas. E lá elas estavam contando, por exemplo, que eles tiveram um momento em que eles estavam desenvolvendo um projeto que ninguém sabia, e do nada a Embrapa foi lá e lançou um artigo com a ideia que eles estavam tendo, e eles ficaram achando que a ideia tinha vazado, mas não foi, simplesmente alguém do outro lado do país teve uma ideia semelhante, paciência, né? Mas isso também pode acontecer. Guilherme está perguntando aqui se seria a patente, né? Seria direitos autorais de músicas, então. A ideia como se fosse a mesma coisa. Você vai estar protegendo sua ideia, não deixando que outra pessoa... Milene respondeu no chat já isso também. Mas vamos a caixinha. E Vitória perguntou, e sobre pesquisa e para banco, o que seria essa banca? Bom, Vitória, quando a gente vai finalizar nosso mestrado, nosso doutorado, a gente precisa passar por uma banca avaliadora, que é composta por outros pesquisadores, professores renomados da área. E eles vão avaliar nosso trabalho, se a gente pode receber aquele título ou não. Porque não é só cumprir a pesquisa, não é só escrever. Você tem que... apresentar. Vai ser avaliada, e você pode ser aprovado ou você pode ser reprovado. Normalmente isso acontece no TCC já também, né? Não sei se tem esse mesmo jeito aí. Também tem, né? Tem, os professores, normalmente os próprios professores fazem a banca avaliadora. Tá. Nós tivemos ano passado que foi diferente, que nós apresentamos na Feira de Ciências. Uhum. Mas isso não acontece, gente, na iniciação científica. Iniciação científica, o cumprimento das suas atividades finaliza ali com o seu relatório. Às vezes, dependendo da instituição, você também tem que apresentar esse trabalho num seminário de iniciação científica, alguma coisa do tipo. Mas não tem uma banca, isso depende muito da instituição. Geralmente, se tem o dia de apresentação oral dos relatórios, dos projetos. Depende da instituição. E depende também, eu acho, do órgão, né? Sim. Só um detalhe sobre patente, gente, eu estou vendo aqui que no caso do direito autoral, né, isso aí eu acho que é sempre, né, para a vida toda. E no caso da patente, não, ela tem uma durabilidade, né, que pode variar de 15 a 20 anos o direito sobre aquela patente. Depois desse período, ele vai para o chamado domínio público, né? Então você já não tem mais direito sobre ela, né? Direito autoral também, não é o mesmo tempo, não é o mesmo tempo, mas ele também tem um período aí que depois desse período ele passa a ser de domínio público. Okay. É bem parecido. Uhum. Aqui, o próximo tópico que a gente vai falar, eu estou emocionada aqui com tanto de aluno, uma hora dessa, né, presidente? Na sexta-feira. Sexta-feira, todo mundo aqui. Quer falar, sexta-feira, muitos novos ouvindo. A pandemia, todo mundo em casa. Aqui, nós vamos falar um pouco, eu queria que vocês puxassem agora duas coisas, porque a gente falou muito sobre a pesquisa nas universidades e faculdades. Aí eu queria saber se só existe esse tipo de pesquisa, só na faculdade. Acho que a Lu falou mais um pouco da pesquisa fora da faculdade, fora da universidade, mas eu queria que vocês pontuassem um pouco isso. E aí, para começar a finalizar, porque eu não vou conseguir falar tudo que a gente queria, eu queria que cada um pontuasse vantagens e desvantagens no trabalho do pesquisador. E também em relação a estar fazendo uma faculdade. Okay. Fazendo um curso superior, né, no caso. Qual foi mesmo a primeira pergunta? Já lembrei. Pois que a pesquisa só acontece na universidade ou na faculdade.
É porque você puxou, Lu, você falou um pouco sobre fora da faculdade, como é que é a pesquisa fora do campo universitário? Eu acho que isso também depende de cada edital que a instituição busca, né? No caso. Então, hoje a gente tem a pesquisa em institutos como a Embrapa, a gente tem pesquisas no Senai, por exemplo. Então, existem propostas, né, em órgãos, né, onde essa pesquisa também é realizada, não só dentro das universidades. As pesquisas também, elas existem também dentro das indústrias, né? As indústrias, quando têm a sua área de desenvolvimento de novos produtos, eles também realizam pesquisas para desenvolver esses produtos. Então, quando a gente vê um produto chegar no mercado, é feito um desenvolvimento microbiológico, a análise microbiológica, é feita uma análise sensorial, uma análise completa, né, do produto antes dele ir para o mercado. Então, a pesquisa está muito além de somente as instituições, né, de ensino. Vocês complementam mais alguma coisa? O sonho dele de trabalhar na Anvisa, meu sonho era trabalhar na Embrapa como pesquisadora. A gente tem alguns órgãos e algumas instituições. Agora tem o Adolfo Lutz, a gente tem a Fiocruz. Fiocruz, agora na época da pandemia, que eles desenvolvem vacinas, então está sendo muito falado. Sim, sim. É porque, assim, a gente precisa avaliar da seguinte questão, né? No Brasil, a maioria da pesquisa, ela realmente é feita mais pelas universidades, né? Mas realmente, é como o Lu falou, existem outros locais que se fazem pesquisa, sim. Na Bahia também a gente tem a CEPLAC, né? Que é o órgão que surgiu na época do cacau, mas depois da vassoura de bruxa, ele acabou se interessando por outros produtos da região, né? Então, fazem outros estudos além do cacau, né? Não é só cacau, né? Então, tem esse órgão também aí que a gente pode falar. E quando a gente fala de pesquisa, pegando a pergunta também de que Goia falou entre universidade e faculdade, tem a questão também de que é o que, de fato, diferencia, né, a universidade da faculdade, porque para que uma instituição seja considerada como universidade, ela obrigatoriamente precisa realizar pesquisa. Porque as instituições, elas desempenham 3 funções: pesquisa, extensão e ensino. Ensino, né, que é o que você já conhece, a pesquisa que a gente está falando, e a extensão, que são trabalhos voltados para a comunidade, que pode ser a própria comunidade acadêmica, pode ser a comunidade local, enfim, onde ela está inserida. E a faculdade, ela é menor, ela não é obrigada a desenvolver trabalho de pesquisa. Ela pode, mas não existe uma obrigatoriedade, né? Aquela que, obviamente, começa a crescer e ela desenvolve as 3 funções, é óbvio que ela vai requerer o nome de universidade, porque isso tem um impacto maior, né, para essa instituição. E a principal diferença quando você vai escolher onde você vai fazer um curso superior. Normalmente, as faculdades que são privadas, elas não desenvolvem pesquisa e extensão. E quando você vai para uma universidade pública, você tem mais oportunidade de trabalhar com coisas diferentes. Trabalhar com pesquisa, trabalhar com extensão. Porque normalmente, nas universidades públicas, isso é bem consolidado. Nas faculdades e universidades públicas, fazer pesquisa e extensão. Eu acho que isso está mudando um pouco o cenário, sabe, Naná? Por exemplo, quando eu saí daqui, as faculdades tudo era F alguma coisa. Tipo, quando eu fui para São Paulo, as faculdades tudo era F alguma coisa. Hoje em dia eu voltei, virou Uni alguma coisa. Elas estão muito atentas para a necessidade de desenvolver pesquisa, independente, né, assim, mesmo sendo particular. Hoje em dia eu observo que muitas universidades particulares estão com revistas muito boas, com trabalhos muito bons sendo desenvolvidos. Então, assim, é preciso ter cautela e avaliar muito bem a instituição que você pretende estudar, independente de ser pública ou privada. É muito importante ter
essa análise crítica, buscar informações, pedir opiniões aos professores de vocês, ou mesmo pesquisar, né? A internet está aí dando uma série de informações de fácil e rápido acesso para a gente. Então, é bom dar essa pesquisada. Então, pegando o teu gancho aí, falando da faculdade particular, o que a gente acontece, né? A maioria dos alunos da faculdade particular, eles entram ali e eles têm um intuito, aquele só negócio de estudar para ter o diploma, né? Então, o que acontece? A maioria dos alunos são assim, né, dentro da faculdade particular. Quando a gente tem a universidade pública, a gente tem a linha, tem os pesquisadores ali, então, assim, tem um incentivo para o aluno trabalhar mais, geralmente o aluno, ele dispõe, muitas vezes, de um tempo maior, tá? Muitos dos alunos da universidade particular, às vezes, eles trabalham durante o dia, fazem o curso à noite, tá? Então, às vezes, não tem tempo, né, para desenvolver essa pesquisa aí, tá ok? Para poder trabalhar. Então, assim, acaba que o quê? O perfil do alunado, o perfil do aluno que está na instituição pública é aquele perfil do aluno que, às vezes, consegue ficar ali na universidade, né, por conta do estudo. Então, tem um tempo para desenvolver uma pesquisa, um trabalho científico, né, que muitas vezes na universidade, na particular, muitas vezes ele não tem. E eu volto a dizer aqui para os nossos alunos, né, que estão me ouvindo aqui, vai muito também da curiosidade do aluno ali, dele querer fazer, dele pegar, né, de levantar um projeto de alguma coisa da comunidade, da região de onde ele está, para poder desenvolver. Vai muito do aluno aí, ele correr atrás da iniciativa dele também, e o professor de incentivar, tá? Então, esse fato do aluno aí, dele querer fazer, dele ter a curiosidade e fazer. Então, essa é a minha chamada que eu estou falando, o despertar disso dele. Eu acho que quando o aluno tem dentro de si a percepção de que precisa ser ele o agente para si próprio, eu acho que isso não vai depender se a instituição é pública ou privada. Eu ainda acredito, né, eu ainda percebo, né, que os profissionais que saem das universidades públicas, eles ainda são profissionais mais completos, isso é um fato. Mas, assim, por exemplo, as instituições particulares, elas estão, como é que eu diria, sonhando em encontrar alunos que queiram fazer pesquisa. Eles têm lá muito incentivo à pesquisa, porque é interessante para eles ganharem mais nome. Então, assim, eu acho que, na época que eu entrei na universidade, fazer faculdade particular era uma vergonha. Todo mundo falava, não acredito, foi não sei quem, foi para particular. O pai e a mãe no interior tinham vergonha de falar que o filho foi para particular. Hoje em dia, eu acho que as instituições particulares, não são todas, é claro, mas elas estão começando a ter uma preocupação maior em ofertar uma estrutura, e também estrutura em todos os sentidos, de melhor qualidade. Eu ainda acho que eu falo a gente, não sei, não vou dizer que são todos aí, mas assim, a gente que vem de uma família que não que não nasceu em um berço, né, de ouro, como as pessoas dizem no popular, a gente precisa se preocupar em buscar sempre o melhor. E na maioria das vezes, sim, a gente acaba atingindo isso, até como o Milene mesmo falou, por a gente não ter uma estrutura, a gente aprende a se virar com o que tem, e isso faz da gente um profissional que sabe ter mais iniciativa e que sabe se virar um pouco mais, porque aprendeu junto da dificuldade, né, e de não ter tudo nas mãos, digamos assim. E o profissional que o mercado quer, né? Ele sabe se virar com as dificuldades ali, e é isso que todo mundo quer. Ele sabe produzir, né, de uma coisa assim, não tem recurso, tá? Não tem, às vezes não tem isso, tem aquilo, e ele coloca para frente. Então, isso daí é muito, muito interessante, isso aí que você falou, tá? Por isso que eu falei, né, do profissional, da pessoa correr atrás, ser curiosa e buscar, mesmo que não tenha recurso suficiente, é esse daí que vai avançar no mercado de trabalho, né? Vai avançar como profissional. Deixa eu contribuir também, só para esclarecer uma coisa. Existem níveis de instituição de nível superior diferentes, né? E isso que vai fazer o compromisso dessa instituição com a pesquisa ser maior ou menor. Na verdade, não o compromisso, a obrigatoriedade. Se a instituição é uma faculdade, ela não tem obrigação nenhuma em relação ao MEC de ter um programa de iniciação científica.
tá? Aí, por isso que muitas faculdades particulares que a gente vê por aí no Brasil não tem essa cultura científica. Se você vai... Até porque por causa do custo também, né, Bill? Sim, por isso que elas continuam sempre nessa categoria de faculdade. Agora, quando você vê centro universitário, aí é um grau superior, onde, por exemplo, essa faculdade, essa instituição, tem que ter mais professores doutores, tem que ter mais uma linha de pesquisa estabelecida, tem que ter programa de iniciação científica, ou seja, tem que oferecer bolsas de iniciação científica. Então, quando é um centro universitário, aí já tem mais oportunidades. Isso eu estou falando até para particulares, tá? E aí, se você está em universidade, seja pública ou privada, ela deve ter programa de iniciação científica e programa de pós-graduação. Então, também independente se é particular ou pública. Então, tem esses níveis. É possível você achar hoje várias universidades, várias instituições privadas que têm programas e oferecem pesquisa. Não é que eu imagino que não seja a intenção aqui de falar, não, só vai fazer na universidade pública, que é só lá que você vai conseguir fazer a pesquisa dentro de uma graduação. Não, você vai conseguir em outros lugares, mas pesquisa bem essa instituição de ensino para onde você vai, né? Se ela tem esses programas de incentivo à pesquisa, estágio, programas de extensão, tá? Porque isso é importante, independente para onde você vai. Tá? Porque pode ser que na sua região não tenha universidade pública, ou na região que você está querendo ir não tenha universidade pública, mas aí, por causa disso, não quer dizer que você não vai fazer uma graduação. Vê lá direitinho se naquela região tem uma instituição que vai te oferecer essas oportunidades. Tudo bem? Tem pergunta aqui no chat da Vitória. Em algum momento vocês, como pesquisadores, tiveram dificuldades em alguma pesquisa e quase desistiram? Olha, não foi em algum, foram em vários momentos. Milene. Aqui, Milene, aproveitando, aí vocês falam rapidinho, vantagens e desvantagens da pesquisa. Verdade. Cada um. Aí você já responde a pergunta da Vitória, Joia. porque eu acredito Tá que várias vezes vocês quase desistiram. Sim. Naná, Eu vou e começar. a Naia Maria quase arrancou os cabelos e ficou careca por muitas vezes. Sim, sim. Vamos lá, então, Vitória. De fato, dificuldades, eu acho que esse tema está sempre nas nossas conversas quando a gente fala sobre pesquisa, porque a gente gostaria de ter todas as condições para enfrentar, ou melhor, para realizar uma pesquisa, né? Porque a gente gosta, mas desde quando eu comecei, né? Eu digo que lá no LEP eu cheguei lá, só tinha bancada, e que bom que quando eu saí de lá, as bancadas estavam cheias de equipamentos, né? Cheguei aqui na instituição que eu trabalho do mesmo jeito, com bancadas vazias, ainda não estão cheias. Tem alguns laboratórios com equipamentos, outros estão vazios ainda, né? Mais especificamente no meu doutorado, que digamos assim, você fala assim, caramba, eu estou no doutorado, né? Vou sofrer menos. Não, Vitória. Chorei, não queria fazer, travei, né? Porque não faltava reagente. Mas a gente para, respira. É o que eu quero? Quero. Vou terminar? Vou. O que eu posso fazer? Vou correr atrás. Então, foi isso que eu fiz, tá? Com relação a vantagens e desvantagens. Para mim, a melhor vantagem de fazer pesquisa, né? E eu digo até como profissional, eu sempre percebo que chega um momento que você quer aprender mais. E quando você faz pesquisa, você está tendo contato com o conhecimento de forma mais concreta, né? Então, não é só aquele conhecimento teórico que a gente acha nos livros, nos artigos, né? No Google, enfim, né? Então, quem gosta de fazer pesquisa quer ver as coisas acontecerem, né? Seja na bancada, seja numa planta piloto, e entender a ciência que há por trás daquele fenômeno que está acontecendo. Né? Então, para mim, a maior vantagem é de ter essa evolução, né, do crescimento do próprio conhecimento, que é de fazer a pesquisa, que eu acho que a pesquisa ela possibilita esse desenvolvimento, né? E a desvantagem realmente é você parar de crescer. Né? Quando você não faz pesquisa, para mim, você para de crescer. Mas isso é a minha opinião, não significa que todo mundo tem que fazer pesquisa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Isso é a forma como eu enxergo, né, da importância da pesquisa no meu trabalho, né? Então, pode ser não.
Outras pessoas têm outras opiniões, né? Então, é mais essa questão. E com relação ao país, precisamos sim de pesquisa. A prova é aí que a gente está vendo essa corrida para encontrar uma solução, uma vacina para o Covid-19. E quem vai trazer a solução? Pesquisa científica. Deixa eu então já falar. Vamos ver com qual que eu começo. A vantagem que eu acho que é interessante para a pesquisa é a gente desenvolver o método científico, o pensamento científico. E quando eu falo isso, é independente se você for ser um cientista ou não. A gente está falando aqui, incentivando vocês, quer dizer, eu acho que está incentivando, né? Com esse papo, de fazer uma universidade e ser cientista, mas na verdade não precisa ser cientista. Por quê que eu estou querendo dizer isso? Em qualquer área que você escolha dentro de alguma atuação profissional, você pode exercer um pensamento científico. Então, se você tiver numa universidade e ter essa oportunidade de estudar método científico, pensamento científico, que é o quê? Você estudar hipóteses, levantar hipóteses, testar e chegar numa conclusão, isso independe se você está realizando pesquisa científica ou não. E também outra coisa, só rapidinho para ressaltar, é que a gente falou muito aqui da nossa pesquisa da área de exatas, né, que envolve engenharia de alimentos, mas a gente tem ciências políticas, a gente tem ciências humanas, tá? Então, ciência não é só exatas, tá? Você pode fazer direito, pode fazer antropologia, pode fazer filosofia, pode fazer história, e ainda assim estar fazendo ciência. É isso que eu estou querendo dizer com a vantagem do método científico, do pensamento científico, tá? Que você testar, validar hipóteses e chegar numa conclusão. Isso é, para mim, a maior vantagem da ciência que trouxe para mim, e eu acredito que traga para qualquer cientista. E a desvantagem que eu acho de ser cientista, também acho que são essas dificuldades que você encontra, que eu encontrei no meu doutorado e quis desistir várias vezes. A Naná falou que 4 anos de doutorado que a gente tem, né? Meu último ano era desistência todos os dias. Eu acordava e falava, não quero mais saber disso. Eu sentava na frente do computador e não conseguia escrever nada. E a gente, na universidade, a gente encontra um monte de gente glamourizando o sofrimento, ou seja, se você não sofreu, é porque você não está fazendo direito, é porque não chegou na etapa pior ainda. Tem sempre alguém que está sofrendo mais que você. Tem sempre alguém que está sofrendo mais que você. Essa nem é a pior disciplina, esse nem é a pior coisa, como assim que você está sofrendo? Então tem muita gente que fica nessa situação e te fazendo ficar pior cada vez mais. Então essa cultura aí de valorizar o sofrimento dentro da universidade, isso eu acho que é a pior coisa, tá? Mas eu acredito que o convívio na universidade, ele minimiza esses problemas, as amizades, as relações que você cria dentro da universidade ajudam a lidar com esse tipo de situação, e profissionalmente o método científico também ajuda vocês a atuar em qualquer área que vocês queiram. Eu super concordo com o Binho, eu acho excelente essa fala. Tornando a linguagem assim, um pouco mais popular, eu penso que a vantagem que há na ciência, né, em fazer ciência, em ser cientista, é exatamente o você conseguir desenvolver outras tantas coisas que a vida possa trazer para você. Por exemplo, eu trabalhei na graduação pesquisando iogurte. Isso ficou lá, há 1000 anos atrás. Recentemente, um laticínio me procurou se eu poderia desenvolver uma bebida láctea para eles. E eu falei, calma aí, bebida láctea não é nada difícil. Então, assim, por quê? Porque eu lembrei de lá da graduação. Então, assim, ainda na graduação, eu trabalhei com as boas práticas de fabricação. Depois, eu fui convidada para dar curso de boas práticas para as merendeiras da minha cidade, para o pessoal da agricultura familiar. Então, tudo que você vai desenvolvendo
vai acumulando, é um conhecimento de mundo que você vai trazendo e que a vida vai exigindo, e você depois vai entender, agora eu entendi por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Então, assim, eu acho que há uma vantagem na ciência, é exatamente você aprender a ter um senso crítico, em você aprender a buscar sempre mais, a não ficar sempre, a buscar esse saber científico que Bion fala, esse conhecimento científico. Hoje eu não atuo na área, né? Não atuo como cientista e eu não pretendo atuar, mas hoje tudo que eu desenvolvo, eu percebo o quanto é importante a vivência e principalmente o saber lidar com o outro. Porque a gente não teve tempo para abordar aqui, mas vocês vão perceber que muito provavelmente um dos grandes desafios de trabalhar com ciência é saber lidar com o orientador de vocês. Eu tive vivências péssimas. Se houve momentos na minha vida que me fez querer desistir da pesquisa, esses orientadores estiveram sempre no primeiro ponto, eles sempre estiveram em primeiro ponto para me fazer desistir. É muito complicado. Mas, assim, saber lidar com eles, saber contar com os amigos, perceber essa boa vontade do cientista, por exemplo, como Milene, que estava em Pernambuco, contou com um amigo que estava em Viçosa, do laboratório X e Y, isso é uma delícia, isso acrescenta muito no nosso saber, né, como profissional e como cientista mesmo. Aí, em relação à desvantagem hoje, enquanto pesquisador, que eu acho, é a questão do não profissionalizar o pesquisador. Quando eu estava na graduação, minha professora falava, você vai iniciar a pesquisa científica, mas você saiba que o principal desafio vão ser os salários. Então, assim, você vai assumir que enquanto bolsista de mestrado, você vai ganhar um salário X e até 2 anos vai ser só isso, você não vai progredir na carreira. No mestrado, no doutorado, vai ser X também, vai ser Y a bolsa, e você não vai progredir na carreira, você vai ter que perceber que você vai viver com aquilo, e as pessoas do teu programa vão exigir que você não trabalhe, que você não exerça outras funções, porque você tem que se dedicar exclusivamente àquilo. Hoje, se eu falar esse valor para vocês, vocês vão achar super interessante, porque na época eu também achava. Mas se você for perceber pela gama de conhecimentos que você tem, esse salário ele não é tão alto. Então, não pense em ir trabalhar como pesquisador pensando no salário. Pense exatamente lá na vantagem que eu falei para vocês, porque isso ainda deixa muito a desejar no nosso país. E essa questão que eu falei, de não ter uma segurança, se você tiver um acidente, não vai ter algo que te assegure. Então, essa questão do profissionalizar a atividade do cientista no Brasil, eu acho que ainda deixa muito a desejar. Mas como vantagem tem todo esse outro leque aí, né? De juntar conhecimento, de conhecer pessoas fantásticas, de conhecer pessoas que vocês futuramente possam desenvolver projetos, como, por exemplo, o podcast PQD, né? Que a gente está desenvolvendo hoje em dia. Então, assim, tem essas vantagens, né, que talvez Naná vá complementar, e vocês podem perceber que Milene citou uma vantagem, de outra, eu outra, então, assim, isso é fantástico, né, maravilhoso. Deixa eu falar um pouquinho aí. Quer falar, Yasnaya? Pode falar. Não, eu vou deixar você finalizar, vou dar o meu depoimento, então. Vou começar pela desvantagem, porque para fechar com uma coisa boa, né? Respondendo o que a aluna perguntou, sempre, eu acho que é de praxe a pesquisa dar errado, porque você tem uma ideia na cabeça, você tem uma hipótese e você vai testar ela. Eu trabalhei no doutorado mesmo, eu tinha que fazer corante natural em pó. Minha ideia era misturar uma coisa com outra coisa para virar um pó, e não virava um chiclete, virava goma de massagem, virava qualquer coisa, menos pó. E aí vem aquele desespero, o que eu estou fazendo de errado, você vai procurar na literatura, você não acha, e seu tempo está correndo, você tem que entregar relatórios, você tem que fazer um monte de coisa, e tem prazo, e você tem que cumprir sua pesquisa. E normalmente as análises dão errado, não dão aquilo que você quer, você tem que repetir. Então, sempre, porque não é uma coisa, não é uma... Quando você vai desenvolver um projeto, não quer dizer que você planejou que se você vai fazer uma análise, vai tender a dar aquele resultado, que vai dar aquele resultado. Normalmente dão resultados diversos e você vai ter que procurar o motivo de ter dado um resultado diferente do que você esperava. Complementando o que a Lu falou, quando a gente recebe bolsa de pesquisa, a gente não tem direito a 13º.
a gente não pode tirar um mês de férias igual um trabalho regular. Então, muita gente não encara isso como trabalho. E não conta para aposentadoria, Naná. Hã? Não conta para aposentadoria, tempo de Não serviço. conta, você não está contribuindo para o INSS, apesar de não ter desconto, né, no seu salário. Mas nos países da Europa, você recebe seguro-desemprego, você está contribuindo para a sua aposentadoria igual como se fosse qualquer outro trabalho. Aqui no Brasil, não. E a gente tem que buscar esse reconhecimento. Completando o que o Lu falou, eu acho difícil até reconhecimento por parte dos nossos familiares e por parte da sociedade. Porque até hoje muita gente me pergunta, e Asnaia, você não trabalha? Você só estuda? Tipo, como assim só estudo? Eu trabalho 40 horas dentro do laboratório, às vezes à noite eu tenho que fazer final de semana. Eu continuo trabalhando, não descanso, porque tem coisa para entregar, tem coisa atrasada, tem análise que deu errado. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito gratificante, apesar de não ser um trabalho tão reconhecido. Hoje em dia, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou doutora em engenharia de alimentos. E, gente, eu sou mais nova que Goia, tá? Só para... E eu tenho muito orgulho disso. E eu concordo com tudo que o pessoal falou como vantagem, e eu queria pontuar que a maior vantagem de eu ter começado lá na graduação, na iniciação científica, ter descoberto que isso era o que eu queria para a minha vida. Porque eu não sabia que isso era o que eu queria ter feito, o que eu queria fazer da minha vida. Eu não sabia que eu queria trabalhar com pesquisa. Eu meio que não gostava muito de escrever, achava uma coisa muito difícil, só que é uma deficiência que eu trabalhei ao longo dos anos e fui melhorando. E aprendi como escrever, fazer uma escrita científica. E hoje em dia eu sou apaixonada pela pesquisa e pelo que eu faço. E eu não teria descoberto isso se eu não tivesse tentado, anos atrás, lá na graduação, uma coisa nova que eu nem sabia direito o que era. Anderson, eu vou deixar você Deixa eu falar aí, não vou me prolongar, não. Concordo muito com a fala da Yasnaia também, da Luciene aí, muito bacana a fala de todos vocês aí, concordo com esse ponto de vista. Assim, se a gente, quando está fazendo pesquisa, pensa em desistir, a gente pensa em desistir diante de dificuldades que a gente encontra, seja por falta de reagente no laboratório, seja por falta de algum insumo que você precisa, e principalmente ali quando você está fazendo experimento, e a Asnaia estava falando aí do corante dela, que virava qualquer coisa menos pó, né, que é o objetivo dela, e isso acontece demais da conta. Quando eu fui fazer meu experimento de mestrado, eu tinha feito as análises, né, e a parte experimental, em pequena escala, na Embrapa, na agroindústria lá do Rio de Janeiro, né, agroindústria de alimentos do Rio de Janeiro. Eu tinha feito em pequena escala, eu experimentei a diferença de tamanhos de produto e eu vi quanto que é diferente de você fazer em pequena escala e você reproduzir em tamanho normal. Eu fiz meus pães em pequena escala, ficaram ótimos, não sei o que, deu tudo certo. Quando eu fui, no final do meu experimento, reproduzir os pães no tamanho normal da produção, tudo errado. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu estou na hora de defender, eu estou aqui produzindo esses pães, tá ficando essa porcaria. O que eu fiz? O que deu certo lá e o que está dando errado aqui? Aí aí que entra o negócio do pesquisador, né? Eu passava o dia pensando, né? Eu estava lá pensando, gente, o que deu errado? O que eu posso fazer? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu modificar isso, se eu tentar aquilo, não sei o quê. Então, acho que aí é um ponto positivo daquela pessoa que gosta, tem um amor, é investigador, né? Ele fica pensando, o que eu posso fazer? Eu vou na literatura, e se eu mudar isso no processo, se eu mudar aquilo, se eu melhorar assim, meu pão não cresceu, não desenvolveu, não foi o fermento, não foi isso, foi aquilo. Então, você pensa 1000 coisas, você estuda aquilo ali, 1000 coisas. Eu acho que isso aí é uma vantagem do pesquisador, né? Diante de uma situação, um problema, ele conseguir encontrar a solução,
tá? Ele perde noite de sono, ele perde o dia todo, aí foi que a Yasnaya falou, você fica no laboratório, fica de madrugada, quantas vezes você faz análise ali, você perde tudo, você descobre depois que você fez tudo, tá, não deu resultado compatível, então isso daí é desesperador, mas ao mesmo tempo é gratificante quando você vê que depois de tudo que você passou, as raivas, as humilhações, tudo que você passou, por fim, você conseguiu chegar próximo, pelo menos aquilo que você quer, isso é gratificante. No final da tua pesquisa, você conseguiu falar, olha, eu tive esse resultado, eu consegui isso daqui, tal. Isso aí é gratificante você chegar no final da pesquisa e poder falar, deu certo, tá? Como ponto de vista, eu acho isso daí, é o amor à pesquisa, tá? É isso daí. Muitos vão falar assim, não, isso aqui não é para mim. Eu conheço muitos que fazem mestrado, encerram, mas não mexe com aquilo ali, desiste, falando, isso aqui não é para mim, tá? Mas muitos vão seguir aí, vão ser cientistas, sim, tá? E como ponto negativo aí foi citado, eu não lembro se foi pela Milene, se foi pelo Luciano, eu acho que a Yasnaya também, a falta de reconhecimento. O que eu observo, gente? A gente forma hoje nas universidades muitos pesquisadores, tá? O que a gente vê hoje no mercado, né? A gente não tem absorção de todos eles, seja tanto pela iniciativa pública, tá certo? Quanto pela iniciativa privada, que muitas vezes não dá o valor que aquele pesquisador, a bagagem que ele tem. Que bagagem, gente, não é de um dia para o outro. Ela começa lá, às vezes, no ensino médio técnico, ela vai para a graduação, ela vai para o mestrado, para o doutorado. Isso aí é uma coisa assim, é bagagem, é acumulativo, tá? E aquilo ali você só vai somar, isso não é de um dia para o outro. Tá, mas infelizmente, né, muitos, a gente não tem, né, a gente no Brasil hoje, passando essa pandemia, essa situação toda, que a gente está aí econômica, a gente não tem essa absorção desses pesquisadores. Eu vejo isso aí como um grande problema, a falta de conhecimento e absorção deles. Não sei se vocês também concordam com isso. Aqui eu queria muito agradecer a presença de Yasnaya, Rubner, Milene e Luciene, muito mesmo, a participação do Anderson. Nós tinha o Hélio, acho que já saiu, mas a Lorena ainda está aí com a gente, que são os professores de Química lá da escola, que participaram também. Agradecer também a Fabrícia, que acompanhou a gente até agora, tá? Vai ter mais coisas, gente, ó, à medida que na próxima semana eu já vou lançando para vocês o que a gente vai ter a mais. Agora, realmente, a gente já está com um tempo um pouco já, assim... Olha para Maurício, vocês vão ver. A Tânia, que ainda está presente, tá, Tânia? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. A gente vai ter que encerrar. Eu também queria continuar conversando aqui com vocês. Foi muito, muito, muito bom. A participação dos meninos foi muito boa. Teve bastante gente participando. Então, dizer um meu muito obrigado em nome da escola, em meu nome como professora, tá? E aí, agora eu acho que a gente já pode ir encerrando, se vocês quiserem fazer mais alguma colocação. Eu só vou convidar os alunos, então, para depois entrar lá no nosso site, lá no PDQ, para que a conversa bate-papo com vocês vai virar um episódio. Então, agradeço pelas perguntas, pela participação, foram muito enriquecedoras. Alguém mais? Achei que você ia continuar. Você agradeço. fala pra gente. Eu também agradeço o convite, gente. Eu estou escrevendo aqui as redes sociais, nossas e do podcast, que caso vocês ainda tenham alguma dúvida sobre alguma coisa, podem entrar em contato com a gente. Acredito que todos nós aqui poderíamos responder, né, as perguntas. Então, eu vou escrever aqui, e aí vocês podem entrar em contato com a gente tranquilamente. E podem chamar a gente mais vezes. Também quero agradecer, né, parabenizar a Goya por estar conseguindo conduzir aí, eu bem sei tudo que você está passando. Miguel já está maiorzinho, mas eu sei que essa fase deles aí é bem puxada e você conseguiu fazer tudo muito bem, parabéns, de verdade, parabéns à escola pelo projeto. E é isso, se alguém tiver dúvidas, como o Bia já botou aí à disposição, nos envie e espero que tenhamos outros momentos.
Obrigada, gente. Foi ótimo participar. Estamos disponíveis para o que mais vocês quiserem esclarecer. Parabéns, Goya, aí pela iniciativa. Os colegas que te apoiaram. Beijo para Maurício, fofo. Obrigada. Então, em nome da escola, a gente gostaria muito de agradecer à equipe, aí, ao grupo, né? Dizer que para nós é sempre um privilégio receber pessoas que contribuem para a formação dos meninos e muito mais do que isso, nos abrem os horizontes, né? Eu passei aí pelo nível só do mestrado nos últimos anos e eu sei o peso que isso tem. Quando vocês falavam do glamour do sofrimento, né? O povo acha que a gente sofre pouco e aí quer fazer a gente sofrer mais um pouco e às vezes a gente acaba assimilando isso como parte da formação acadêmica e não precisa ser tanto sofrimento assim, né? Pode sofrer menos. Mas nós queremos agradecer e dizer que nós continuamos aqui contando com vocês sempre que vocês estiverem disponíveis. Isso contribui muito para a formação dos alunos. Enquanto vocês conversavam, eu ficava pensando quantos outros alunos podiam estar aqui com a gente para também ver que isso é possível, não só para quem está nos grandes centros, não só para quem estudou a vida toda numa escola particular, mas para nós mesmos, aqueles que passaram pela escola pública, cresceram com dificuldade, e isso é possível para todos. Então, muito obrigada. O nosso diretor mandou um abraço para vocês, ele está no interior agora, mas nosso muito obrigada e que vocês sigam aí com bastante sucesso no trabalho de vocês. Um abraço. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Ai, gente, Boa noite. Rapidinho, eu vou falar só isso muito rápido. Isso que ela falou é muito real. Vocês não achem. Eu vim de uma cidade de 21 mil habitantes. Eu e minhas duas irmãs, somos as únicas da família que conseguiu ter acesso ao nível superior. Nós fomos as primeiras a concluir o ensino médio. Então, assim, não ache que as coisas não são possíveis. Independente, ousem, corram atrás. Existem vários momentos. Eu, para fazer cursinho, eu fui na porta do dono do cursinho, pedi bolsa. Eu estudei no cursinho com bolsa. Então, assim, tenham coragem e busquem todas as alternativas, mas não desistam. Isso aí. Tchau, Obrigada, tchau. boa noite, gente. Tchau. Fabrícia. Tem tudo. Quem tem irmã tem tudo, você viu, né? Fabrícia. Boa noite para vocês. Boa noite.